Florença é uma cidade incrível, berço do Renascimento, que respira arte, cultura, história, e nenhum artista está tão associado à cidade como Michelangelo de Lodovico Buonarroti Simoni. Um homem solitário, de hábitos um pouco bizarros, de temperamento explosivo, um tanto quanto paranoico, com uma relação ruim com o arquiteto Donato Bramante e com os artistas Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, mas sobretudo um gênio fantástico. Ele foi arquiteto, realizando projetos como a Biblioteca Mediceia Laurenziana em Florença, a Sacristia Nova na Capela dos Médicis, também em Florença, e a Cúpula de São Pedro no Vaticano. Foi pintor, pintando obras como Tondo Doni, em que até a moldura foi esculpida por ele, e os afrescos da Capela Sistina. Mas ele é mais conhecido como escultor. Não se trata apenas de como ele passou a ser conhecido pela história. Trata-se de como ele queria ser conhecido. Não como alguém que se dedicou à pintura e à arquitetura, artes que ele considerava menores, mas como alguém que se dedicou sobretudo à escultura, a mais elevada das artes plásticas. Ele esculpiu a Pietà do Vaticano, o Moisés, obra analisada por Sigmund Freud em O Moisés de Michelangelo, a Pietà de Florença, mas nenhuma de suas esculturas é tão famosa como Davi. Este não seria o primeiro nem o último Davi da história das artes plásticas. Donatello havia esculpido um Davi em bronze em 1440, na primeira fase do Renascimento, com 1,58 m de altura. E depois Bernini irá esculpir um belíssimo, em 1624, já no Barroco, com 1,70 m de altura. Porém, nenhum deles é tão famoso como a escultura símbolo de Florença no imaginário popular, realizado no Alto Renascimento, período de atuação de Leonardo, Raffaello e do próprio Michelangelo. Giorgio Vasari dizia que era evidente a superioridade do Davi de Michelangelo a qualquer escultura de sua época ou do passado, inclusive da Grécia e de Roma. O tamanho de uma obra diz muito sobre como seu autor concebe a relação do espectador com ela. O artista espera que uma obra pequena seja vista de perto, que haja proximidade e intimidade entre a obra e o espectador, como no caso do Retrato dos Duques de Urbino, de Piero della Francesca. Em uma obra de grande formato, o artista espera que o espectador a veja de longe, com distanciamento intelectual para compreendê-la. Isso explica as dimensões do Davi de Michelangelo. Ele foi concebido para ser colocado do lado externo da igreja Santa Maria del Fiore, a Catedral de Florença, sobre um de seus contrafortes. Isso também explica, em parte, a desproporção da cabeça e da mão direita em relação ao corpo. A proporção seria ligeiramente corrigida pela distância do espectador. Patrocinada pela guilda mais importante de Florença, a dos laneiros, fabricantes de roupas, que chegou a empregar quase um terço dos habitantes de Florença em seu apogeu, a Ópera del Duomo de Firenze queria construir esculturas dos profetas do Antigo Testamento sobre os contrafortes da igreja. Mas há 40 anos ninguém havia conseguido levar a empreitada à frente, até que Michelangelo a convence a contratá-lo para esculpir o Davi em um bloco único de mármore de Carrara. Ele levará 3 anos no trabalho, em uma peça que outros escultores já haviam começado a trabalhar. E quando terminou, aos 26 anos de idade, descobriu-se que a escultura era muito pesada para ser colocada sobre a catedral. 5.572 quilos. A questão, então, era onde colocá-la, e uma comissão foi constituída para tomar essa decisão, da qual Leonardo da Vinci participou.
O lugar escolhido foi a Piazza della Signoria, ao lado da Loggia dei Lanzi, em frente ao Palazzo Vecchio, sede do governo de Florença. No século XIX, a escultura original foi transferida para o Museu dell'Accademia, porque o clima, a poluição e os turistas colocavam-no em risco, e uma réplica a substituiu na Piazza della Signoria. Em 2010, uma cópia em fibra de vidro foi colocada brevemente sobre um contraforte da igreja para que se tivesse uma ideia de como a obra foi concebida por Michelangelo para ser vista. Quando entramos na sala principal de exposições do Museu dell'Accademia, a Sala dos Prisioneiros de Michelangelo, logo a primeira sala a ser visitada, damos-nos de cara com Davi, ao fundo da sala, apolíneo, imponente, marcando o entroncamento de 2 corredores. Apesar da beleza das esculturas em volta, é difícil tirar os olhos dele, que domina a cena e cativa o olhar. É necessário sondá-lo de longe, antes de chegar mais perto, e nosso passo se refreia como se temesse que de repente ele retomasse a vida e saísse do sono em que foi congelado. O nicho à sua volta, especialmente concebido para recebê-lo, marca o lugar de honra que a escultura tem, não neste museu, mas em qualquer museu do mundo. Quando avançamos, percebemos um atributo do personagem em sua mão esquerda, a funda com a qual atirou a pedra que matou o gigante filisteu Golias. Mas falta algo, geralmente associado à sua iconografia. A armadura que ele se recusara a usar, geralmente abandonada a seus pés, como no Davi de Donatello e no Davi de Bernini. Esse Davi está completamente nu, não apenas seu corpo, mas também sua alma. Ao nos aproximarmos, percebemos que é um guerreiro masculino, em toda a sua força, em toda a sua determinação. É exatamente isso. A escultura não capta a ação, mas a determinação de Davi em eliminar aquele que zomba de seu povo, aquele que zomba de seu Deus. É sua decisão que o escultor tenta expressar no bloco de mármore. Nada falta, nada é em excesso. O momento é tenso. Vemos os tendões de sua mão direita retesados. Vemos as veias latejando. Sua mão parece desproporcional ao corpo, não apenas porque foi concebido para ser visto de longe, mas porque é um adolescente. E nos adolescentes, as extremidades do corpo, como as mãos e os pés, crescem primeiro. Ou talvez seja um jogo entre a imagem e a linguagem. Davi é a mão forte de Deus. Esse é o significado do seu nome em hebraico. Vemos que segura algo, mas ainda não sabemos o que é. Davi não olha simplesmente, ele mira. O senho está carregado, tenso. Ele aperta os olhos como querendo ver mais longe. Suas narinas se dilatam. Os olhos parecem um pouco estrábicos, mas isso não nos incomoda. Ele continua belo. Os músculos de seu pescoço estão contraídos. É um belo rapaz. Um jovem cheio de força, um jovem cheio de vida. As veias também latejam em seu pescoço. Seu rosto está voltado para a esquerda. Seu tronco está torcido. Ele acompanha com a cabeça alguém que se movimenta a uma certa distância, correndo em sua direção. Não é possível retroceder. Não é possível fugir. Começamos a contorná-lo para ver o que está acontecendo. Ele segura a funda, um simples pedaço de tecido com o qual vai exercer a ira de Deus. E de repente nos damos conta de que não é um rapaz, mas um menino. Talvez isso seja o mais impressionante da escultura. Ela capta a passagem do tempo no próprio Davi.
Quando vemos a sua face direita, ele parece ser um rapaz, e quando vemos sua face esquerda, ele parece ser uma criança. A funda passa por trás de suas costas musculosas e se assenta sobre sua mão direita. Surpresa! Davi é canhoto e vai usar a funda com a mão esquerda. Com os músculos do braço contraídos, descobrimos agora o que ele esconde na mão direita: uma pedra. Davi está pronto para agir, segundos antes do momento decisivo, antes da batalha. Deus está pronto para agir. O tronco de árvore atrás dele lembra a árvore de Jessé, mas na verdade sua perna direita foi apoiada nele por Michelangelo para conseguir o efeito do contraposto. O contraposto do corpo, assentado sobre a perna direita e o tronco, indica que a perna esquerda está pronta para entrar em movimento. Davi tem apenas uma chance. De repente, nova surpresa. Davi não foi circuncidado. Davi não é judeu. Davi é um grego. É o homem universal do Renascimento. Qualquer um pode ser Davi. Há muitas histórias que se contam sobre o Davi. Conta-se, por exemplo, que no período da República de Florença, no início do século XVI, até a volta dos Médici, em 1512, o Davi foi considerado um símbolo político do pequeno corajoso que vence o grande e forte, um símbolo da resistência heróica contra a opressão. E por isso seus olhos estão colocados em direção à Roma dos Papas. Também se conta que enquanto Michelangelo trabalhava, o governante da cidade, Piero Soderini, visitou o artista em seu ateliê e resolveu desempenhar um papel para o qual ele não estava preparado, o de crítico de arte. Ele disse a Michelangelo que o nariz de Davi estava muito grande. Sob os olhos de Soderini, Michelangelo entrou sob o pano que cobria a escultura no andaime e bateu com o martelo sobre o cinzel sem tocar no mármore. Ouvindo o som, Soderini achava que o escultor estava trabalhando sobre o mármore. Michelangelo então descobriu o pano e Soderini exclamou: "Agora está perfeito." Essa história revela algo importante das ideias de Michelangelo sobre a escultura. Michelangelo achava que a escultura era uma arte superior à pintura porque, ao contrário da pintura que se produz agregando matéria ao quadro, agregando tinta ao quadro, a escultura em mármore se faz retirando matéria. Certa vez Michelangelo disse que ele viu um anjo preso em um bloco de mármore e quis libertá-lo esculpindo a pedra. Por isso a escultura é a mais espiritual das artes, em sua opinião. Podemos ver isso nas figuras dos prisioneiros, que estão na mesma sala que o Davi. Escravos atlantes que foram pensados para o túmulo do Papa Júlio II. São trabalhos inacabados, no qual vemos Michelangelo libertando aristotelicamente a forma dos escravos da matéria do mármore, pondo fim à sua prisão. Poucos artistas como Michelangelo conseguiram captar tão bem o furor da alma que Platão diz reger a inspiração poética e que nos aproximam do divino no diálogo Ion. A tentativa dos artistas que o sucederam de imitar sua terribilità irá desencadear o maneirismo no século XVI, em que a representação é cheia de graça, leveza, simplicidade e sofisticação. Antes de ele morrer em Roma a serviço do Papa, Michelangelo pediu que seu corpo fosse sepultado em Florença, e seu corpo hoje repousa na igreja da Santa Croce, panteão dos heróis florentinos, ao lado de Galileu Galilei e Nicolau Maquiavel. Vamos ver como a Bíblia descreve a luta entre Davi e Golias. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs sobre sua cabeça um capacete de bronze e o revestiu de uma couraça. Davi cingiu também a espada de Saul sobre a armadura e tentou em vão caminhar, pois não estava acostumado.
Davi disse a Saul: Eu não poderei caminhar com tudo isto. Não estou habituado. Desembaraçou-se então daquilo. Tomou o cajado em sua mão, escolheu 5 pedras bem lisas no riacho, guardou-as em seu alforje de pastor, sua bolsa, e com a funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu, precedido de seu escudeiro, pôs-se a caminhar, aproximando-se sempre mais de Davi. O filisteu olhou e, quando percebeu Davi, o desprezou, pois era uma criança de tez clara e bela aparência. O filisteu disse a Davi: Por acaso sou um cachorro para que venhas a mim armado de bastões? E pelo nome de seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. O filisteu disse a Davi: Vem cá, eu darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi disse ao filisteu: Tu vens contra mim armado de espada, lança e dardo. Eu, porém, venho a ti armado com o nome do Senhor de todo o poder, o Deus das fileiras de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais da terra. E toda a terra saberá que há um Deus para Israel. E toda essa assembleia saberá: não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, mas a guerra pertence ao Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Enquanto o filisteu se movimentava para enfrentar Davi e se aproximava mais e mais, Davi correu com pressa para tomar posição e enfrentar o filisteu. Davi prontamente meteu a mão no seu alforje, retirou dali uma pedra, lançou-a com a funda e feriu o filisteu na testa. A pedra se cravou na sua testa e ele tombou com o rosto por terra. Assim Davi triunfou contra o filisteu com a funda e a pedra. Ele feriu o filisteu e o matou. Não havia espada nas mãos de Davi. Davi correu, parou junto ao filisteu, tomou sua espada desembainhando e com ela arrematou o filisteu, decepando-lhe a cabeça. Vendo que seu herói estava morto, os filisteus puseram-se em fuga. Os homens de Israel e de Judá se levantaram e, lançando o grito de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada do vale e até as portas de Ecrom. A música que estamos ouvindo é a missa Assumpta est Maria in Caelum, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, o maior mestre da polifonia renascentista durante a Contra-Reforma.